Portal SMS. Meu nome é Sérgio Bige, sou técnico em segurança do trabalho e também sou blogger e youtuber. Dando continuidade à nossa série de vídeos normas regulamentadoras, a gente está trazendo dessa vez a NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, como nos demais vídeos que a gente tem publicado no canal Portal SMS, dentro da série de vídeos normas regulamentadoras, a NR5 CIPA ela vai estar sendo também apresentada item por item e comentado cada item. Então, é um vídeo aí que muita gente tem esperado, muita gente tem mandado mensagem, comentários e dando aquele apoio. Obrigado a todo mundo aí pelo apoio que tem dado ao canal e o material que a gente tem disponibilizado nesse canal. E dá uma conferida lá para ver o resultado. Bom, a estrutura de apresentação da NR5 ela vai estar fundamentada de acordo com a NR5 como ela se apresenta. A NR5, como todo mundo sabe, ela é apresentada dividida por categorias, como por exemplo, objetivo, constituição da organização, atribuições, funcionamento, treinamento e demais. Então ela é dividida por categorias e dentro de cada categoria os tópicos se apresentam. Então ela é muito fácil de entendimento porque ela é dividida por grupos de entendimento. Então fica mais fácil da gente saber onde é que aquele item está inserido. Se o item está inserido dentro de quê? De treinamento, de funcionamento, de atribuição. Então é uma forma muito melhor de estar sendo apresentadas as NRs. Bom, isso daqui que a gente está vendo do lado é um mapa mental que eu trabalho bastante para quem acompanha o meu trabalho, tanto no blog tstsergiobige.blogspot.com quanto no portal SMS no YouTube. As NRs 1, 2, 3 e 4 já foram apresentadas com alguns mapas mentais, que é uma forma de apresentação gráfica de um determinado assunto. Então, a ideia do mapa mental é facilitar o aprendizado, o estudo e o entendimento de um dado assunto. Bom, é o seguinte, dentro desse conteúdo que estará sendo disponibilizado, além do vídeo da NR5, todo ele comentado, eu vou estar divulgando, eu vou estar disponibilizando também o mapa mental gráfico, o mapa mental em linha, que é um mapa um pouco diferenciado em relação ao mapa mental gráfico, mas ele é desenvolvido, ele é apresentado com base no mapa mental gráfico, como se apresenta aqui, a NR5 em PDF, o vídeo dessa NR em formato MP4, o áudio desta NR, todo ele em formato MP3, e todo esse material ele vai estar disponibilizado no Google Drive para download. É muito fácil baixar esse material, quem tiver uma conta no Google e receber esse link, ele já pode estar baixando esse material e, vai estar disponibilizado aí para quem tiver interesse. Quem tiver interesse em adquirir todo esse material, entre em contato pelo e-mail sergiobige.gmail.com e mantém contato aí para saber como está adquirindo esse material. Bom, sem muitas delongas, vamos dar início aí à NR5. Do objetivo, item 5.1. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, o primeiro item da NR5, ele se refere exclusivamente ao objetivo da CIPA. Para que é que ela foi criada? Para que é que ela existe? O que é que o trabalho dela se baseia? Ela está fundamentado em quê? Basicamente, o objetivo da CIPA ele está fundamentado em dois princípios: prevenção de acidentes e prevenção de doenças decorrentes do trabalho. E a prevenção de acidentes e a prevenção de doenças, ela torna o trabalho seguro e saudável para o trabalhador. Então, o objetivo da CIPA é muito claro e esse é um item muito importante porque muitas CIPAs criadas, elas acabam desenvolvendo ou criando uma problemática ou lutando por uma coisa que não faz parte dentro do objetivo da CIPA. Com o objetivo da CIPA, a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Tudo que não for referente a esses dois itens não é objetivo da CIPA, não faz parte do trabalho da CIPA. Como, por exemplo, lutar por direitos trabalhistas, como aumento salarial, o aumento do sindicato, coisa do tipo.
a não ser que assuntos que não sejam relacionados a recursos humanos, eles estejam interferindo, por exemplo, na saúde mental ou preocupações do trabalhador. Exemplo, uma determinada empresa está passando por uma situação de crise muito grande, e os trabalhadores estão passando por preocupações no sentido de perder o emprego. Então a CIPA, nesse sentido, ela deve fazer o quê? Um trabalho de acalmaria, um trabalho de pessoal, não se preocupem, os seus empregos vão ser garantidos, a gente tem que se preocupar no hoje, não pensando no amanhã, mas o que acontecer, a gente precisa continuar trabalhando, lutando para que a nossa vida continue. Ou seja, um trabalho meio que desse tipo, de conscientização, de modo que o acidente ou a doença não venha a decorrer da preocupação de um determinado fato. Mas o que a gente coloca aqui não é que a CIPA vai lutar pela continuidade dos empregos dos empregados, que isso não tem a ver com o trabalho da CIPA. O que tem a ver com o trabalho da CIPA é evitar que os empregados eles se acidentem, ou fazer com que a empresa ela tenha condições seguras e saudáveis para tornar aquele ambiente seguro ou saudável para o empregado. Então, esse item é bem claro e eu coloquei esse parêntese aí para realmente fomentar, aumentar o objetivo do que se refere ao trabalho da CIPA. Da Constituição, item 5.2. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades da economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, as empresas devem constituir CIPA por estabelecimento. O conceito de estabelecimento está incluído dentro da NR1. No item 1.6, a linha D diz que estabelecimento é cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito e laboratório. Então, a primeira parte desse item da Constituição é o seguinte. Vamos supor que exista uma empresa chamada X, ela está dentro de uma cidade e ela tem outros estabelecimentos desta mesma cidade. Então essa empresa X ela tem o CNPJ e ela está na rua A, por exemplo. E ela tem o CNPJ, uma razão social única. Todos os demais estabelecimentos, como por exemplo, vamos citar que ela tenha somente um estabelecimento além deste. Seria o estabelecimento de central de distribuição, vamos assim dizer. Então essa central de distribuição fica na rua F, por exemplo, por causa de localização, logística e coisas do tipo. Isso aí foi uma decisão da empresa. Então ela tem um outro estabelecimento, mas esse estabelecimento está ligado à mesma razão social, ao mesmo CNPJ dessa empresa A. Então, a gente, então, nessa situação, ela tem dois estabelecimentos. O estabelecimento principal, que é da empresa principal, e o estabelecimento da central de distribuição. Então, a CIPA ela deve ser constituída para cada um desses estabelecimentos. Ou seja, o dimensionamento deve ser feito de forma individual. A ideia da CIPA fazer isso é determinar um grupo de pessoas ou indicar uma pessoa, se não couber o dimensionamento para ela, para aquele estabelecimento, de modo que um trabalho de prevenção de acidentes e doenças deva ser feito pelo grupo ou pela pessoa que foi indicada. Então a ideia é essa. Quando esse item ele fala em mantê-la em regular funcionamento, fazer o trabalho que é determinado pelo plano de trabalho que foi criado pela CIPA. Ou ela desenvolve aquilo, mantém evidências e tem como provar esse trabalho em regular funcionamento, como, por exemplo, também adicionando a isso, regular funcionamento, a participação, as reuniões sendo feitas a cada mês, está sendo evidenciada, assinada, as atas todas guardadas, ou seja,
a CIPA consegue manter em regular funcionamento dessa maneira. Então, outro item aí importante dessa NR é quem deve manter a CIPA em regular funcionamento. Então, ele me diz aqui quem são as entidades. Então, as entidades são as empresas privadas, as públicas, as sociedades de economia mista, os órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, bem como qualquer outra instituição que, contanto, admitam trabalhadores como empregados. Então, esses aqui são itens importantíssimos para a gente tentar entender em que situação a CIPA ela deve ser constituída, quais as entidades que precisam constituir e em que condição precisa se constituir essa CIPA. Então, a condição basicamente é ter trabalhadores como empregados. Então, esse item aí é o item 5.2, que está dentro da categoria Constituição da NR5. Ainda da Constituição, item 5.3. As disposições contidas nesta NR aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. Então, alguns conteúdos da NR5 aplicam-se a trabalhadores avulsos. O que é trabalhador avulso? São aqueles que prestam serviços a diversas empresas, sem vínculos de emprego e que são contratados por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra, como estivador, amarrador de embarcações, ensacador de cacau e etc. Esse pessoal ele tem um regimento próprio e ele está inserido dentro de entidades específicas que tomem serviço, como, por exemplo, sindicatos, associações ou coisas do tipo. Então, esses empregados, os trabalhadores avulsos, eles precisam entender ou aplicar disposições contidas na NR5, tanto esses trabalhadores como as entidades que eles tomem esse tipo de serviço. Então, é um item que não deixa esse pessoal descoberto do objetivo do que é a CIPA e vem, na verdade, abraçar também esses trabalhadores. Bom, deve ser observado o conteúdo das NRs de outros setores econômicos, como, por exemplo, mineração, construção civil, construção naval e etc. Então, esses empregados, de acordo com o item 5.3, esse item ele vem fortificar, ele vem fazer com que entenda-se que outras NRs elas precisam ser observadas para aplicar as disposições que tem nessa NR. Então, por exemplo, há situações em que eu preciso consultar, por exemplo, a CIPAMIN. Vou lá na NR 22 de mineração e observo que tem alguns itens lá que precisam ser observados para que as disposições que tem na NR5 elas possam ser aplicadas, ou que outras situações como prevenção de acidentes e doenças de outras normas também possam ser observadas para a proteção e saúde de acidentes e saúde destes trabalhadores. Bom, o item 5.4, ainda dentro da categoria de Constituição, o item 5.4 da categoria da Constituição foi revogado pela Portaria CIT número 247 de 2 de julho de 2011. Então, o que é revogado? Revogado quer dizer anulado, que se anulou, que se tornou inválido ou sem efeito, que foi cessado, que sofreu revogação, cujo conteúdo perdeu a validade. Então, esse item ele passa a não mais ter efeito, ele perdeu a sua validade. Então, ele não precisa ser observado nem aplicado. Mas eu coloquei ele aqui para que a gente possa conhecer e saber o que ele era, o que ele existia, o que ele contemplava. Então, anteriormente a essa portaria que revogou esse item, ele dizia o seguinte: a empresa que possuir em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos deverá garantir a integração das CIPA e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde do trabalho. Bom, é um item aí que a gente realmente não entende porque ele foi revogado, porque é uma prática boa, porque vamos supor que essa empresa que a gente citou, a empresa A, e lá o centro de distribuição,
ela tenha, por exemplo, uma CIPA formada lá naquela empresa e outra no centro de distribuição. Então, o que acontece? Vamos supor que tem uma boa prática que está sendo executado pela CIPRA lá do centro de distribuição. Então, a ideia de fazer a reunião e garantir a integração é divulgar, é fazer com que as boas práticas elas sejam divulgadas e até incorporadas para outros estabelecimentos da mesma empresa. Então esse item ele passa a não mais existir, mas a gente vê que ele era um item que tinha assim, uma boa prática em relação à integração das CIPAs de estabelecimentos diferentes. Item 5.5. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente em instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Então, um item bem simples. Aqui eu coloquei uma foto de um centro industrial, onde a gente tem diversas empresas funcionando em um bairro, por exemplo, isolado, que aqui a gente chama de... algumas localidades chamam de bairro industrial, centro industrial, distrito industrial. Então, basicamente, ali tem várias empresas alojadas ou dividindo ali um espaço em que uma possa ajudar uma outra, em que uma forneça uma parte de uma peça que ela constrói aqui para essa e coisas do tipo. Então a ideia é de se estabelecer mecanismos que integrem as CIPRAs dessas empresas instaladas, que aqui na verdade são razões sociais diferentes, mas que estão expostas a um determinado risco em comum. Cada uma, claro, com seus riscos específicos, mas como elas estão numa determinada área, elas podem impactar no terreno de um vizinho, elas podem desencadear um acidente que atinjam a todos. Então é importante a integração dessas CIPAs, de modo que, como a gente já citou, as boas práticas sejam divulgadas, as boas práticas sejam multiplicadas, as boas práticas sejam incorporadas a outras CIPAs de outras empresas. Então, se eu tenho o terreno do vizinho, que ele lá tem boas práticas de segurança, eu não vou me preocupar muito com ele, eu vou me preocupar com a minha instalação, porque eu sei que o dele está seguro. Agora eu vou trabalhar de modo que o meu estabelecimento esteja seguro. Agora, quando eu tenho um outro vizinho aqui do outro lado que não tem boas práticas dos seus membros da CIPA, que desenvolvem trabalhos de prevenção que não são muito bons, eu já passo a me preocupar. Poxa, se houver um incêndio aí, o meu estabelecimento ele pode ser impactado. Então a ideia de fazer essa integração é justamente isso, é promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e nas instalações de uso coletivo. Então pode contar com a participação da administração do mesmo. Então, como é uma questão até econômica e até de vida de empregados, é importante que tenha a participação dos administradores, da gerência. Então aqui ele cita como podendo, então não é obrigatório, mas que pode dar abertura para que cada um deles participem dessa reunião. Então, de forma resumida, aí, o item já foi apresentado, mas a gente vai colocar aqui os pontos justificados. Bom, o que é centro comercial e industrial? É uma área da cidade, no mesmo bairro, onde empresas se instalaram para desenvolver seu negócio. Os mecanismos da integração se dão em geral através de reuniões entre os membros da CIPA de cada empresa. Nessa integração podem participar os gestores de suas respectivas empresas. Item 5.6. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Então, composição da CIPA não pode ser feita somente por uma parte de representantes, ou seja, empregados ou empregador, e sim dos dois, devido à preposição "e", que dá o sentido de adição. Ou seja, eu preciso ter a paridade de representantes do empregador e de representantes do empregado para ter a composição ou a formação da CIPA. O dimensionamento
deve ser em função do quadro 1 desta NR5, que a gente vai ver mais lá à frente, dimensionamento da CIPA. Caso possua normas específicas de setores econômicos específicos, esse dimensionamento deve ser feito através de sua observação também. Então, quais são essas normas específicas? Isso seria, por exemplo, um ato normativo da categoria econômica, poderia ser uma convenção coletiva, poderia ser um acordo coletivo que poderia ter itens relativos à composição de representantes dos empregados e do empregador. Então, precisa ser observado, lido, entendido e identificado qualquer item referente à CIPA nesses documentos, nessas normas específicas. Item 5.6.1. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. Então, a gente tem duas diferenças que a gente vai ver aí, que seriam os representantes do empregador, ou seja, o representante da empresa, titular, tanto titular como suplente, ele vai ser designado, ou seja, ele vai ser indicado. O que é designado? Que foi alvo de designação. Aquilo ou quem se designou, que foi precisamente apontado, que se destacou entre os demais, que foi indicado. Então, basicamente, o conceito designado é esse. Então, na formação da CIPA, a empresa indica ou designa os seus representantes para fazer parte dessa comissão e, consequentemente, alcançar a paridade. Item 5.6.2. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, item aí que também ele vem adicionar mais uma questão da organização, e ele se refere aos representantes dos empregados. Então, a representação dos empregados, diferentemente do empregador, os representantes precisam ser eleitos em escrutínio secreto. Escrutínio secreto, o que é isso? Esse escrutínio secreto é o que a gente chama de voto secreto. A representação da CIPA deve ser feita pelos empregados. Pontos destacados: eleitos em escrutínio secreto. O que é? É o voto secreto. Qualquer empregado que tiver interesse em se inscrever para representar os empregados da CIPA pode fazê-la, não havendo distinção de gênero, idade ou contrato de trabalho. Bom, é o seguinte, com relação ao contrato de trabalho, há uma observação que é uma questão que eu já passei aí no passado, que foi o seguinte: em uma dada CIPA que a gente estava tentando formar, e no ato da inscrição, observou-se que uma pessoa, um indivíduo, um empregado, ele estava com um contrato de trabalho de experiência, que é o que a gente chama de 45 mais 45. Ele já estava no seu segundo contrato de experiência, que é os segundos 45 dias. Então ele já sabia, ele ficou sabendo, na verdade, que ele não seria contratado, o contrato dele não seria efetivado. Ou seja, ele não continuaria na empresa quando o seu contrato de trabalho se rompesse. Justamente nessa época surgiu as inscrições da CIPA, e ele ficou sabendo que se ele se inscrevesse para a CIPA, ele teria estabilidade naquele momento, e se ele ganhasse, claro, ele teria estabilidade aí de 2 anos na empresa. Sabendo disso, ele se inscreveu na CIPA, mas de antemão, eu já sabendo e conhecendo alguns itens normativos, eu expliquei para ele o seguinte: olha só, você vai se inscrever, nesse período aqui que você está inscrito, você tem estabilidade, mas quando o seu contrato de trabalho se encerrar no prazo que foi determinado, e se você não vier a ser efetivado, e se você foi eleito, você perde o seu cargo de direção na CIPA, e você vai ser desligado da empresa sem direito à estabilidade. O que acontece é que a CLT ela diz que nesses casos de contrato de trabalho com prazo determinado e contrato de trabalho suspenso, os empregados que têm direito, que perdem o direito de estabilidade, são basicamente esses. Bom, o contrato de trabalho, que é aquele que está suspenso, como, por exemplo, um empregado que sofreu acidente, ele está afastado por doença aí já há bastante tempo, e ele quer se inscrever.
Então, esse daí é um caso também à parte, que precisa ser observado quando ele tiver interesse em fazer essa inscrição. Nesse caso aí é um caso mais complexo, que eu não vou entrar em detalhes porque é bastante longo, mas vamos tomar por exemplo. O cara está afastado por doença. Qual o objetivo dele se candidatar na CIPA? Ele vai poder fazer os trabalhos, acompanhar os trabalhos, ele vai poder estar participando das reuniões. A gente já entra em questões aí um pouco complicadas. Esse cara pode ter um agravamento da doença dele, conforme o tipo de doença que ele sofreu, entrando na empresa, participando de reuniões, participando de atividades. Então a gente teria aí já um outro problema relacionado a isso. Questões como essa, cabe a gente até a procurar o Ministério do Trabalho, o órgão regional, para estar tirando algumas dúvidas em relação a isso. Mas fica aí o parênteses em relação a casos de contrato de trabalho com prazo determinado. Pode se inscrever? Pode, mas ele tem que estar ciente de que ele não tem estabilidade caso o contrato de trabalho dele não seja efetivado. Item 5.6.3. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos, ou seja, do maior para o menor, recebidos, observará o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos específicos. Bom, esse aqui é o quadro 1 da NR5, que ele se apresenta de uma determinada maneira que a gente possa identificar quantos efetivos e quantos suplentes eu preciso formar em um dado grupo identificado da minha empresa, que tem uma determinada quantidade de empregados naquele estabelecimento. Aí eu vou lá na tabela e identifico quantos efetivos e quantos suplentes precisará ser formados. Então, mais à frente a gente se atém um pouco mais profundamente nesse vídeo aí para a gente estar tentando entender isso. Bom, a composição da CIPA de membros eleitos, suplentes e os não votados será feito pela ordem decrescente de votos, ou seja, do mais votado para o menos votado, com base no disposto no quadro 1. Então, os mais votados serão aqueles que irão preenchendo as vagas. Caso haja empate, a gente tem algumas considerações que eu não vou colocar agora, mas há observações a serem feitas lá na frente. Basicamente isso. Da organização. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável. Então vamos supor que eu tentei fazer um enquadramento, o dimensionamento de uma determinada CIPA, eu vi que para aquele estabelecimento, com aquele grupo lá que foi identificado, não há necessidade de eu formar uma CIPA. Então a empresa, nesse caso, ele precisa designar um responsável pelo objetivo da CIPA. Qual é o objetivo da CIPA? Prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Então esse designado vai trabalhar em prol desses dois fatores aí. Claro, ele vai incorporar ou desenvolver ou criar atividades ou ferramentas que possam alcançar esse objetivo. Bom, vamos citar aqui alguns itens para a gente tentar entender esse item. Vamos lá. Bom, quando a empresa não for obrigada a constituir CIPA, ela precisa designar um empregado, que será responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR. Ou seja, as atribuições do designado são as atribuições que concernem a CIPA para alcançar seus objetivos. Então, o que um designado faz? Bom, basicamente são as atribuições de um único membro, mas que sejam observadas aquelas atribuições lá de todos os cipeiros. Então, basicamente, o cipeiro ele vai fazer tudo aquilo. Ele vai redigir atas, ele vai, por exemplo, convocar uma reunião com a gerência, ele vai solicitar uma paralisação de serviço e coisas do tipo. Então, basicamente, o designado ela tem essas atribuições. Bom, qual é o objetivo da CIPA? Só para a gente relembrar, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Bom, então, essa questão de designar um responsável, há também que ser observado negociações coletivas referente a esse item da norma ou da CIPA como um todo.
Então vai lá, faz a observação em atos normativos específicos do setor econômico, vai lá e faz a observação na convenção coletiva, no acordo coletivo e tenta identificar algum item aí mais restrito com relação ao NR5 ou esse item específico.